Bom, vamos então aqui ao conto A Solução, é um conto publicado no livro A Legião Estrangeira, de 64, da Clarice Lispector. É um conto narrado em terceira pessoa e o narrador aqui já focaliza duas amigas. Reparem, chamava-se Almira e engordara demais. Alice era sua maior amiga. Mas vocês vão ver, né, que isso de ser a melhor amiga é o que a Almira pensa, certo? Porque a Alice não tem amizade assim tanta pela Almira, tá? Porque reparem, a Alice era pensativa e sorria sem ouvi-la, ou seja, sorria sem dar muita bola para a Almira, né? Porque a Almira dizia, continuando a bater a máquina, tá? Porque elas são datilógrafas ali, colegas, né? E reparem aqui o paradoxo, ó. À medida que a amizade de Alice não existia, a amizade de Almira mais crescia. E aqui a gente tem também, né, um aspecto físico surgindo no narrador como uma espécie de contraste. Ó. Alice era de rosto oval e aveludado. O nariz de Almira brilhava sempre. E aí o conto ele já antecipou, né, que a Almira aqui é gorda e está sempre querendo comer a todo momento, ó, a mesma que tinha por comida, seu contato mais direto com o mundo. Por que Alice tolerava Almira? Ninguém entendia. Ambas eram datilógrafas e colegas, o que não explicava. Bom, aqui também lembrar, né, que quem já leu aí A Hora da Estrela, aquela novela da Clarice Lispector conhecida de 77, lembrar que existem também duas personagens datilógrafas colegas, que é a Macabeia e a Glória. E lembramos também que a Glória não estava nem aí para a Macabeia. A diferença aqui é o aspecto físico, né? Porque a Macabeia é tratada na Hora da Estrela como extremamente magra, raquítica, e aqui a Almira é o contrário, né? Bom, então por isso que o narrador a todo momento, né, tá lançando dúvidas sobre essa amizade entre a Almira e a Alice. Enfim, elas trabalham juntas, elas comem juntas, almoçam, terminam o expediente, elas vão para a parada do ônibus juntas, né? Só que diz o texto, né? A Alice vai apenas tolerando a Almira. Alice era pequena e delicada. Almira tinha o rosto muito largo, amarelado e brilhante. E aí, claro, né, a Almira, ela sempre se esforçando para procurar conversar com a Alice, procurar algum assunto, né? E o narrador sempre apontando que na bolsa da Almira nunca falta chocolate, ó. O que nunca lhe faltava era chocolate na bolsa. Bom, o que que acontece? Ó, na manhã do dia em que aconteceu o fato, né, que a gente vai ver, Almira saiu para o trabalho correndo, ainda mastigando um pedaço de pão. Então o narrador sempre colocando, né, a questão da comida. Quando chegou ao escritório, Almira olhou para a mesa de Alice e não a viu. Reparem, né, a Alice não tinha chegado ainda, né? Só que depois de uma hora, a Alice aparece, só que ela aparece de olhos vermelhos, assim, né? Aquela impressão de que chorou muito. Alice não quis explicar nem respondeu às perguntas nervosas de Almira. Almira quase chorava sobre a máquina, né, de datilografia ali. E aí, como elas vão almoçar juntas, a Almira ali fica implorando, Alice, me conta o que aconteceu, o que aconteceu. E foi exatamente durante o almoço que se deu o fato. A Almira continuava a querer saber por que Alice viera atrasada e de olhos vermelhos. Só que a batida Alice mal respondia, enquanto que Almira comia com avidez e insistia com os olhos cheios de lágrimas. Repare, né, que nós temos aqui uma amizade sincera por parte da Almira, né? A Almira tá ali chorando, né? Enfim, dando aquela empatia com a amiga Alice. O que aconteceu? O que aconteceu? Me conta, me conta, me conta, me conta, né? Só qual é a resposta da Alice? A Alice pega e ofende, diz assim, eu sou a gorda, disse Alice de repente, branca de raiva. Você não pode me deixar em paz? Almira engasgou-se com a comida. Reparem, né? Ou seja, aqui ó, dos lábios macios de Alice, reparem agora o contraste, haviam saído palavras que não conseguiam descer com a comida pela garganta de Almira G. de Almeida. E Alice continua. Almira, você é uma chata e uma intrometida, rebentou de novo Alice. Quer saber o que houve, não é? Pois vou lhe contar, sua chata. É que o Zequinha foi embora para Porto Alegre e não vai mais voltar. Agora está contente, sua gorda?
Então reparem que a Alice está extremamente irritada aqui porque o namorado dela, que dá a entender, né, o Zequinha, largou ela e foi para Porto Alegre, não vai mais voltar. Só que no meio do caminho ela desanda a ofender a Almira. Reparem, chamou de gorda, chata, intrometida, né? Foi então que a Almira começou a despertar. E como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou no pescoço de Alice. Reparem, né? Ela agride aqui a Alice. E qual é o resultado? A Alice foi ao pronto-socorro, de onde saiu com curativos e os olhos ainda arregalados de espanto. Ou seja, se espantou frente à reação da Almira. Não esperava isso, né? Esperava apenas que ia sofrer as humilhações calada ali, né? E aí qual é o resultado? A Almira, que foi a agressora, né? Enfim, foi presa em flagrante. Bom, e o que o pessoal começa a falar, a boca pequena, né? Que naquela amizade, bem que havia dente de coelho, que não era bem uma amizade. Outras amigas da família contaram que a avó de Almira, Dona Altamiranda, fora mulher muito esquisita. E já aquela coisa de tentar procurar, enfim, né, nos familiares, alguma coisa hereditária, enfim, né? Mas como é que está terminando aqui o conto? Reparem, ninguém se lembrou de que os elefantes, de acordo com os estudiosos do assunto, são criaturas extremamente sensíveis, mesmo nas grossas patas. E aqui reparem que há uma animalização, né, da personagem Almira, porque compara ela claramente a um elefante, no sentido que os elefantes são sensíveis, numa comparação, né, a sensibilidade de Almira e a reação dela, certo? Então aqui tem esse tom gordofóbico aqui no conto, né? Bom, e como é que vai Almira agora na prisão? Na prisão, Almira comportou-se com docilidade e alegria. Talvez melancólica, mas alegria mesmo. E por quê? Fazia graça para as companheiras. Finalmente tinha companheiras. Ou seja, agora parece que tem alegria mesmo por ter amizade ali, né? Ela ficou encarregada da roupa suja e dava-se muito bem com as guardiãs, que vez por outra lhe arranjavam uma barra de chocolate, exatamente como para um elefante no circo. E um final também, né? Que animalizou a personagem, porque mesmo na prisão ela ganha comida fazendo graças, ele ajudando as outras, enfim, né? Mais alegre. Então, claro que o narrador aqui usa de um tom gordofóbico no conto, né? E vai animalizando a Almira, né? Comparando ela aqui a um elefante, certo? Então, esse aqui é o conto, um conto de uma amizade não tão sincera, né? Essa é a verdade, e a solução foi essa.